Eu dormi bem, graças a Deus eu dormi bem. Estou muito bem, graças a Deus. E de imediato eu peço à irmã, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 7. O livro de Provérbios, capítulo 7, ele vai ter umas informações muito relevantes para os filhos de Deus. Provérbios, capítulo 7. Como eu disse aí no começo, como é gostoso nós podermos abraçar os nossos filhos, como é gostoso nós abraçarmos esposa, netos, né? O irmão, a irmã. É gostoso, é prazeroso, traz alegria ao nosso coração, né? Nos dá vida, nos ajuda a nos mover, nos ajuda a caminhar. Por quê? Porque está fazendo algo que agrada ao coração de Deus. Porque quando a gente temos comunhão, quando a gente abraça verdadeiramente o irmão, isso traz alento e alegria ao coração de Deus. Quem vai viver melhor somos nós, porque está fazendo aquilo que agrada ao Pai. E assim como nossos filhos também, por mais que aconteça dele desviar o caminho, quando nós abraçamos ele, passamos aquela energia positiva para eles. Quando nós sentimos verdadeiramente o seu abraço, o que vai acontecer? Vai trazer vida para a vida dele e nossa. E quando alguma coisa acontecer lá na frente, vai nos trazer a reflexão de que somos filhos de um Deus que cuida de nós e que nós podemos cuidar assim também do nosso lar, da nossa família. Vamos fechar os olhos, vamos adorar a Deus através de uma oração e pedir a Ele que nos ilumine a compreender o texto da leitura dessa manhã. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, querido e amado, louvado seja o nome do Senhor, porque, ó Deus, nos concedeste a graça de podermos acordar nessa manhã de sábado e junto em um só Espírito, ó Deus, em Cristo Jesus, na Tua casa estamos para Te adorar em Espírito e em verdade. Por favor, Senhor, nos ilumina, nos dá a compreensão da leitura, para que assim, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Provérbios, capítulo 7, a gente vai ler só os primeiros versículos, para que a gente agora dê introdução a um caminho de reflexão. Diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Vou ficar só aqui. Deus está pedindo para guardar a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. Qual é a diferença entre lei e mandamento? Olha só. O mandamento é uma aliança que nós fazemos com Deus através do batismo, né? Nós assumimos um compromisso com Deus e esse compromisso é feito um pacto. Compromisso. Esse é o mandamento. A lei foi dada aos filhos de Israel, foi dada para que cumprissem os mandamentos. Todo mundo, mundo cristão, aí fora, a gigantesca maioria das pessoas do mundo inteiro sabe que existem os 10 mandamentos. A diferença está no cumprir os mandamentos e em saber da lei. Porque saber a pessoa sabe que não pode cruzar o sinal vermelho, sabe que não pode estacionar o carro em determinado lugar. Todo mundo conhece a lei, agora cumpri-la é a parte diferente. O mandamento é uma coisa e lei é outra. Porque o mandamento ele é guardado no coração, a lei todo mundo sabe, todo mundo tem na mão. Todo mundo sabe regras, todo mundo conhece regras, mas as regras ela é fácil. O mandamento ele é guardado. Por que Deus manda guardar o mandamento? Porque na tábua, como foi escrito lá no começo, Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, e ao entregar a tábua dos 10 mandamentos a Moisés, o que foi que aconteceu? Por causa da transgressão do povo, Deus, ele jogou fora a tábua, quebrou. Ou seja, tábua, ela quebra.
papel, ele queima, rasga o papel. Só que no coração não tem como ninguém tirar de lá. Por isso que Deus mandou imprimi-la no coração e na mente. Ninguém tira. O apóstolo Paulo ele fala que fere o corpo, mas o Espírito é de Deus. Porque está guardado o que é de Deus. O que é do homem é para o homem. O que é do homem é para o homem. Por que os homens perseguem os cristãos? Porque homem persegue, homem é carne. Agora, o espírito do outro que está no cristão, que é o Espírito Santo que está no cristão, o homem nunca fere. Jamais ele vai ferir. Por quê? Porque está guardado em Cristo. Por que Deus fala lembrar? Lembra-te, ele está pedindo sempre para lembrar. O que é lembrar? É trazer à mente algo que se deve guardar. Algo importante. Né? O que é importante? O amor a Deus, o amor à tua palavra, a obediência e o respeito a Deus. Quando nós guarda, é porque nós não quer perder. Guardar a lei de Deus em nosso coração é porque nós não quer perder. E é por isso que nós escondemos ela como cristão. Escondi a tua palavra, por quê? Porque eu não quero perder ela. Eu não quero perder a palavra. Então, lembra-te, ele quer que nós traga sempre à nossa mente a palavra dele, os ensinamentos dele, porque é de extrema importância para que nós tenhamos vida. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel, quando o povo de Deus estava escravo no Egito, o que foi que aconteceu ali? O povo estava, as 10 pragas vinham chegando no Egito. 10 pragas foi enviado por Deus, porque o povo egípcio ele estava tendo dificuldade. Né? Eles tinham bom relacionamento, mas Faraó era duro. Eles tinham um relacionamento de reconhecimento ao povo de Deus, mas Faraó era duro. Aí Deus enviou aquelas pragas. Observe só o que é o mandamento e o que é o conhecimento. O mandamento de Deus, quando foi na 10ª praga, o que foi que aconteceu no Egito? Deus pediu para que Moisés marcasse a casa dos cristãos, a casa do Filho de Deus. Quando Deus marcou a casa, através do sangue do Cordeiro, o que foi que aconteceu? Ali está protegido. Observe um detalhe, irmão. Quando Moisés foi fazer o ritual aqui, do Cordeiro, para marcar a casa dos filhos de Deus, todos os egípcios estavam assistindo. Aqueles que viam o caminhar dos cristãos, dos filhos de Deus, estavam assistindo. Eles estavam vendo o que estavam fazendo. Ou seja, eles tinham conhecimento de olho. Mas a aplicação, Deus mandou marcar a casa dos filhos dele. Isso quer dizer o que para mim e para você? O povo de Deus estava dentro de casa na hora que veio a provação, que o anjo do Senhor passou, né, para ferir a terra do Egito. O anjo veio feri-lo. Moisés ouviu os gritos: Noé, abra a arca, Noé. Abre a arca, Noé. Noé podia abrir? Não, porque foi o anjo de Deus quem fechou. Vê a diferença. Noé não tinha como abrir a arca, porque o anjo fechou. Não tinha como o povo de Deus permitir que eles entrassem dentro das casas na hora que o anjo da morte entrar. Por quê? Porque foi marcado. Foi marcado. Ele só escutava. Isso quer dizer que o povo de Deus teve tribulação. Como eles tinham um bom relacionamento, claro que eles se preocupavam. O povo de Deus, os escolhidos, os escravos, estavam ali. Eles se preocupavam com quem estava lá fora, mas não tinha mais jeito. Já foi marcado. O conhecimento foi dado. As 10 pragas chegou no Egito. Deus sabia, enviou Moisés e todos eles viram, mas não aceitaram. Eles não aceitaram. Eles conheciam, eles sabiam, porque Deus enviou. Mas eles tinham conhecimento. Não adianta uma pessoa, minha irmã, não adianta uma pessoa ter uma Bíblia em casa com a Bíblia aberta no Salmo 91, porque tem conhecimento. Não adianta uma pessoa ter entendimento através de um celular. Eu carrego o celular no bolso com todo tipo de material aplicativo, mas não aplica, não resolve. É um conhecimento humano. Isso é fácil de adquirir, conhecimento humano. Pesquisa, fácil de conhecer. Mas a aplicação
quem aplicava era o povo de Deus. Porque os 10 mandamentos foi escrito em uma pedra. Porque a pedra não apagava naquele momento, mas ela quebrava. Por que os papéis foram queimados na época de Martinho Lutero? As Bíblias eram queimadas. Queimava as Bíblias, mas ela queimou no coração de Martinho Lutero? Não. Ela queima no meu coração e no seu? Não, porque está escondida, está guardada. Ela queimava no coração de Jesus? Não, porque está guardada. Ele seguiu as instruções do Pai Celestial. Não tem como tirar dali. Guardar é algo que é preciso, porque é valioso ser guardado. Nós não guardamos coisa qualquer, sem necessidade, só guarda aquilo que é de extrema importância, e se tratando de Deus é algo para a vida eterna. Nós precisamos guardar e esconder. Só que agora vem o quê? Vem o nosso lar. Olha só, existe um provérbio chinês que diz o seguinte: o lar é um mundo de dificuldade por fora, mas por dentro ela é de amor. Por mais que tenha dificuldade dentro da casa, é por fora, no exterior, na carne, mas o coração tem que estar nutrido do Espírito de Deus através da palavra. Amor. O lar ele tem as tribulações fora, mas o coração deve estar cheio do amor e da graça de Cristo Jesus. Por quê? O lar é um lugar onde os pequenos se tornam grandes e os grandes se tornam pequenos. O lar é um lugar onde 3 refeições é feita diariamente. 3 vezes assenta para fazer a refeição, né? Encher o seu estômago. Só que o lar é um lugar onde nosso estômago recebe 3 refeições diárias e nosso coração recebe quantas? 1000. Ou seja, a comunhão com a nossa família, a comunhão diária que nós temos, reter no coração o que é bom. O que não é bom, a gente escuta. Não tem como nós não ouvirmos, mas a gente retém o que é bom, porque Maria, mãe de Jesus, guardava todas as coisas boas no coração, e as coisas que não eram apropriadas, refletir para saber como, através de Cristo Jesus, através da Bíblia, através dos ensinamentos, como é que eu vou corrigir isso aqui? Na minha vida, na vida do meu semelhante, na vida da minha casa, como eu vou corrigir? Palavra, oração e palavra constantemente. Por quê? Para que o nome de Deus, apenas o nome de Deus seja exaltado. Olha só, o que eu posso e devo fazer para manter meu lar como um lugar de refúgio? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: acima de tudo, seja o que? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Por maior que seja as dificuldades, o amor deve ser retido no coração. Porque o amor no coração, ele promove a paz. Sempre que um coração está cheio de amor, ele nunca promove intriga, ele sempre conduz à paz. Um coração que tem amor, ele nunca provoca outro a uma ira. Um coração que tem amor, ele nunca provoca outro a se irar contra o seu amigo e seu irmão. Ele vai ter uma palavra de amor e de conforto. Sempre tem a palavra de amor e de conforto. Por quê? Porque no coração que tem amor é o Espírito que habita. Jesus não veio ao mundo para quê? Jesus veio ao mundo para cumprir a lei. Não foi? Mateus 5, 17 e 18. Não vim revogar a lei, mas vim para cumprir. Jesus não veio a esse mundo para impor lei a ninguém. Jesus não veio impor lei. Jesus veio para ensinar o mandamento através da própria vida. Através da vida dele, ele ensinou à sociedade o que era o mandamento. Cumprir. Eu fiz um exemplo sobre o estacionamento, por exemplo, que eu falei há pouco. É cumprir o mandamento. E o cumprimento do mandamento é algo que a gente
temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque somos humanos. E a guarda dos ensinamentos de Cristo Jesus nas nossas vidas, ele traz um pouco de dificuldade. Porque quem vê de fora, quando nós guardamos algo que é bom, quem vê de fora nem sempre está de acordo. Nem sempre vai estar de acordo. Os 10 mandamentos, ele é guardado. Por que os mandamentos de Deus é guardado? Por que a igreja adventista trabalha em especial sobre a guarda do sábado, sobre a guarda dos mandamentos? Por que a igreja trabalha com tanta precisão? Porque os 10 mandamentos, o ensinamento foi guardado por Jesus. Não existe maneira e meio de tirar algo daquilo que foi escrito na lei de Deus. Não podemos guardar uma outra data, um outro dia, a não ser aquela que Deus estabeleceu para nós. Porque quando é tirado, é o homem que está agindo. É o homem que está agindo. O conflito ele existe. O pastor Rodrigo Silva, ele faz bastante exemplo sobre isso. O conflito ele existe, porque existe ideias de pessoas que têm as suas próprias convicções de que o dia do Senhor não deve ser guardado. Porque resolveram guardar o primeiro dia da semana. Eu estava vendo um estudo com o pastor Arilton, muito interessante. E se eu não estou enganado, foi os angolanos. Eles estavam defendendo o dia de domingo como dia de guarda do Senhor, por ser o primeiro dia da ressurreição de Cristo. E o pastor explicou para ele que o dia é o sábado de descanso, porque Jesus morreu na sexta e ressuscitou no sábado. Ele passou no domingo de manhã, ele passou o sábado descansando. Aquele pastor e aquela congregação que estava com ele verdadeiramente ficaram em silêncio. Por que ficou em silêncio? Porque reconheceu a autoridade de Deus sobre o dia de guarda e sobre como deveria descansar. Ele entendeu que o sábado é para descansar. Precisamos guardar o dia de Deus. Quando um homem começa a andar com suas próprias pernas, ter as suas ideias convictas daquilo que ele vê, ele começa a se atrapalhar. Aqui é um exemplo, na entrada de Canaã. Quando foi entrar, foram 12 homens. Josué e Caleb foram os únicos que aceitaram o desafio de continuar. 10 desistiram. Por quê? Porque 10 tiveram as suas próprias convicções daquilo que ele tinha visto e de que ele achava que não dava para eles entrar ali dentro. Tiveram as suas convicções, só que qual foi o nome que ficou para todos sempre escrito? Josué e Caleb. Quem foi que recebeu a herança? Josué e Caleb. Por que Deus permitiu? Porque viu um espírito novo neles. Coragem, determinação, convicto. Nós como cristãos temos que ter convicção de quem é Cristo na nossa vida. E quando Cristo é o Cristo da nossa vida, não importa. O povo de Deus do Egito, ele escutava e tinha dificuldade ali dentro. Ele tinha dificuldade no seu lar. Nós podemos ter as nossas dificuldades, mas temos que ter a certeza absoluta de quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Cordeiro de Deus na nossa vida? O Cordeiro de Deus que nos sustenta, que tira o pecado do mundo. Jesus, Filho de Deus Pai, que veio ao mundo por cada um de nós. A igreja de Deus que está em Boa Vista. A igreja de Deus que aqui está fixada nesse lugar. Um dia, naquele grande dia, Jesus virá e em nome de Jesus, essa igreja, ele vai estar de olho nela. E ele vai ser arrebatado, vai levar os filhos de Deus que lutaram com convicção aqui dentro. Assim como a igreja em Antas, assim como a igreja no Trocamento, Novo Triunfo, Cito Quinto. Deus, Jesus Cristo, vai olhar para a igreja, para os seus filhos que lutaram perseverantemente nos seus caminhos, guardando os seus ensinamentos. O mandamento de Deus, a aliança que você faz com Deus e que eu faço, é um sinal de que adoramos a esse Deus, Criador. Guarda como a menina dos seus olhos,
Por que, como o menino dos olhos? Atam. Por que guardar? Por que guardar? Porque os olhos, eles contemplam o que é bom e o que é ruim, mas só deve contemplar e guardar aquilo que é bom, aquilo que verdadeiramente nos nutre. Filho meu, olha só a pergunta, filho meu, de quem nós somos filhos? De quem nós somos filhos? Quando ele está dizendo filho meu, está chamando nós de filho, filho meu. Ou pode estar dizendo para uma criança, meu filho. Nós somos eterna criança na mão de Deus. A minha palavra conserva dentro de ti. Conserve, minha irmã. Conserve, minha irmã, dentro de você a palavra de Deus. Se você ainda tem dificuldade, se a irmã ou o irmão tem dificuldade de aceitar a Jesus na sua vida, aceita, guarda essa palavra dentro de você, guarde a palavra dentro de você e aceita Jesus e os seus ensinamentos, porque a palavra dele é vida para cada um de nós. Ata aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Ata aos dedos, guarda, segura ela com firmeza. Segura ela com firmeza. Não deixe perdê-la de vista nunca, a palavra de Deus. Aonde quer que nós for, aonde quer que nós andar, eu quero muito agradecer a Deus por cada um de vocês, irmão. Eu quero agradecer a Deus pela visita da irmã que ali está, porque aqui está. Sabe por quê, irmã? Deus, ele tem um jeito especial de cuidar de cada um de nós. Ele, através do Espírito Santo, ele coloca a sua palavra dentro do nosso coração. E dentro do nosso coração, a palavra de Deus, ele vai nos fortalecendo. A palavra de Deus, ele vai nos ajudando a tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, porque Deus tem um único propósito. Meu filho, guarda, meu filho, eu quero te levar para o céu. Esse é o desejo de Deus. Meu filho, eu quero te levar para o céu. Esse é o pensamento de Deus na nossa vida. Esse é o plano de Deus na nossa vida. Ele quer nos levar para o céu. E para nos levar para o céu, ele quer que nós guardemos. Aguarda para nós trazermos para a nossa vida, para nós trazermos para o nosso lar, para nós levarmos à sociedade. Ele fala, coloca na sua mão, coloca no seu coração, caminha, anda comigo, anda na minha presença e seja perfeito, diz o Senhor. A perfeição, andar com Cristo, é difícil aos olhos do homem, mas é fácil aos olhos de Deus, porque tendo Deus perto de nós, ele vai nos capacitando na nossa caminhada. Filho meu, Deus não chama filho meu qualquer um, a não ser seus filhos. Deus não chama filho. Se ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, meu filho, significa que nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é um filho de Deus. Se é filho de Deus, ele vai cuidar e guardar, mas ele pede algo especial, né? Guarda a minha palavra. Êxodo capítulo 11, versículo 7. Êxodo 11, 7. Vamos ver o que está escrito aqui em Êxodo. Êxodo 11, versículo 7. Abrirei. Diga amém, né? Olha só. Tomarão do sangue e o porão em ombras, as ombreiras na verga da porta, nas casas em que os comerão, ou seja,
O sangue do Cordeiro ele foi marcado na porta. Quando você e eu recebem o batismo em Cristo Jesus, a marca é dada. Aqui ele está falando do sacrifício lá. Aqui ele está falando do sacrifício, a marcação dos filhos de Deus. Quando nós aceitamos o mandamento de Deus, aguardar os ensinamentos, os 10 mandamentos, a marca é dada através do Espírito Santo. Em seu coração, em meu coração. Essa marca, quando ela é dada, agora Deus está dizendo, anda comigo. Como é que nós vamos andar com Deus em um mundo de tanta dificuldade? De que forma nós vamos andar com Deus? Quando você sai de sua casa, você já encontra dificuldade. Em todos os lugares é a mesma coisa. Se eu saio de casa, esses dias eu fui em Pombal, eu saio, eu entro, já numa determinada rua, a rua que eu entrava era normal, hoje já não é mais. Já é contramão. Eu tive que voltar com o meu carro. Aquilo é desagradável. Para mim, é desagradável. Porque eu entrei no lugar errado. Eu não sabia que ele tinha feito uma mudança. Gera um pequeno desconforto naquele momento. Mas a simplicidade da gente ter a humildade de voltar e recomeçar é o sinal de quê? De que tem um Deus no coração e reconhecimento de algo que já foi modificado e que precisa ser alterado. Na nossa vida é a mesma coisa. As coisas que precisam ser alterado, ela deve ser alterada. O que precisa mudar na minha vida? O que precisa mudar na sua vida? Tem algumas coisas que precisam ser mudadas. E Deus fala o quê? Lembra-te, somente lembra de que você é meu filho. Somente lembra de que eu que te gerei. Somente lembra de que eu é quem cuido de você. Aquilo que precisa ser mudado na minha vida e na sua vida, precisa ser mudado porque o nome de Deus deve ser glorificado. Porque Deus quer levar eu e você para o céu. Então, se Deus quer nos levar para o céu, Ele está falando o quê? Lembra-te do que eu te ensinei lá atrás. Lembra-te de que você precisa alterar o seu percurso. Um determinado dia, um pregador, ele estava pregando, e na sua mensagem ele falou que ele, de alguma forma, ele deixou na sua mensagem que aparentemente ele tinha vergonha da sua raiz, de que ele era um lavrador, trabalhava na enxada, trabalhou na enxada, só que como melhorou um pouco de vida, já estava perdendo a sua humildade. A gente viu na sua mensagem. Nós, para sermos pessoas felizes, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, nós temos que aceitar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Cada um, de uma forma especial, consegue encontrar o seu lugar nesse mundo. Cada um se identificar no mundo. No contexto em que está vivendo, ela consegue se identificar, consegue descobrir o seu dom, consegue descobrir aquilo que é importante para a vida dela e que glorifica a Deus. Quando a pessoa tem vergonha das suas raízes, ela deixa triste o coração de Deus, porque nós não podemos ter vergonha. Por que tem pessoas que ela é bem sucedida na vida? Por que tem pessoas que é bem, vamos dizer assim, está bem preparada na vida? Porque ela aceita aquilo que Deus tem para a vida dela, que reservou para a vida dela, e ela agora vai viver. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de juntar a minha família no fim de semana, eu gosto de sentar, interagir. Tem pessoas que fazem isso e fazem com muito prazer. Mas tem gente que faz por obrigação. Vê a diferença? Quando a gente faz por obrigação, isso é lei. A lei está me dizendo que eu tenho que fazer isso. Mas quando a gente faz por amor, isso é mandamento. Isso é mandamento. Mandamento a gente faz por amor. Lei a gente faz por obrigação. Consegue a diferença, irmão? Lei é obrigação, mandamento é... E é por isso que o mandamento é leve. Jesus fala, o mandamento é leve, é tranquilo.
Cada um vai descobrir na sua própria vida, cada um vai descobrir o chamado de Deus para a sua vida, para que assim, ele descobrindo o chamado de Deus para a sua vida, ele vai começar a caminhar e vai ver a leveza que tem na sua vida. O mandamento, ele é leve e ele é tranquilo. A dificuldade do mandamento de Deus, porque tem gente que tem dificuldade de entender. Lei é gerada em torno de muitas regras. Lei tem muitas regras. Nós vimos na escola sabatina, os judeus eles tinham muitas regras. E as muitas regras pesam na vida das pessoas. Regras demais. Quando tem regras demais, pesa no ombro. Jesus falava que os fariseus não conseguiam nem carregar o seu próprio fardo, estava botando fardo na vida dos filhos de Deus, na vida das outras pessoas. Como colocava fardo nas pessoas, as pessoas tinham dificuldade. O mandamento ele é leve. Fazer as coisas em casa ele é leve. Fazer as coisas que nos aprecia é leve. Se nós temos dificuldade, nós conseguimos ver a pessoas que é apropriada para determinada função, né? Eu citei aqui a cozinha. Tem gente que tem filhos, como você tem filha, tem gente que gosta de fazer uma coisa e outra gosta de outra. Aquele que faz por obrigação tem dificuldade, a vida dela fica cheia de dificuldade. A pessoa, ela causa na sua vida conflito quando ela faz algo com dificuldade. Mas quando ela faz algo com amor, no seu coração, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tão especial que as pessoas dizem assim: eu gosto de andar com aquela pessoa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque vê que a pessoa tem amor no coração, vê que a pessoa faz algo por prazer, vê que a pessoa faz algo verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus. Quando ela é guiada pelo Espírito de Deus, eu citei aí, eu não vou lá não em casa porque os crentes estão lá, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que ir lá que os crentes estão lá. A pessoa está se sentindo obrigada a ir lá para receber o outro. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O que é de Deus é você ter prazer em receber. Eu recebi outro dia um cristão, um rapaz que é cristão, ele é de outra denominação. Ele me ligou: eu posso ler um verso para você? Eu falei: pode ler. Ele leu, aí eu comecei a conversar com ele. Ele abriu a boca lá, começou a falar, eu comecei a falar com ele. De lá ele falou: você tem entendimento da Bíblia, né? Eu falei: graças a Deus, eu entendo um pouquinho, eu estudo um pouco a Bíblia. Eu falei: amém por isso. Então é bom que a gente tenha o conhecimento de Deus, para que quando a pessoa vir falar com nós sabemos responder. E a pessoa vê que a gente não está vagando nesse mundo, está caminhando, guiado por Deus, orientado por Deus, através da luz da tua palavra, mas não estamos isentos de dificuldade. Nunca estamos isentos de dificuldade, porque existe um conflito. Existe um conflito. O mandamento e a lei. O conflito ele existe por quê? Por causa da lei. O mandamento é para obedecer. Quem obedece? Os filhos de Deus. E eu louvo a Deus, porque você é uma filha e eu sou um filho de Deus, junto com você, amém? Somos filhos de Deus para guardar o que Deus nos ensina. E nós guardamos e caminhamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Que Deus te trouxe aqui porque você é uma guardadora do mandamento de Deus, um guardador do mandamento de Deus. E por guardar o mandamento de Deus, nós vamos escutar sempre a dificuldade. Nós vamos ver sempre a dificuldade. Sempre vamos enxergar a dificuldade. Mas nem por isso vai deixar de guardar aquilo que Deus tem para nós, que é a luz da tua palavra. Eu escondo no coração, porque escondendo no meu coração ninguém vai mexer. Ele pode mexer no corpo, pode perturbar a mente, tentar causar confusão na vida dos filhos de Deus, mas o Espírito está guardado em Cristo Jesus, amém? Está guardado em Cristo Jesus, porque é Ele que sustenta. Irmãos, trazer à mente sempre aquilo que Deus quer para a nossa vida. Traga a mente sempre. Não deixe trazer à mente sempre o que Deus quer para a nossa vida, porque o inimigo de Deus, ele conhece a lei. Observe o que foi falado no jardim do Éden. Quando Jesus estava na tentação, o inimigo falou o que para ele?
manda que essa pedra se transforme em pão. Ele estava persuadindo a mente de Jesus. Com Eva ele já falou, é certo que não vai morrer. Ele está persuadindo. Isso não quer dizer que os filhos de Deus hoje não tem alguém que queira persuadir a mente dos filhos de Deus. Porque tem alguém querendo persuadir, para desviar os filhos de Deus da verdade e dos mandamentos. Por isso que você guarda os ensinamentos de Deus na sua vida e eu guardo. Sabe por quê? Porque tem um Espírito de Deus que nos sustenta. Nós vamos louvar a Deus. A irmã vai cantar um louvor aqui. A congregação vai cantar todos junto. O irmão